E aí pessoal, boa noite. Vamos aqui fazer finalmente o review do Galaxy Gear Icon X depois de um mês usando ele, certo? Obrigado para todo mundo que tem curtido o vídeo, tem comentado o vídeo e tem feito assim perguntas, né, sobre o aparelho. Vamos conversar o que eu descobri usando ele, né, nesse período, ok? Bom, a história começou quando eu vi na internet que a Samsung tinha uma edição para os games, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, do celular Galaxy S7 Edge, certo? E aí eu pedi o celular e eu vi também que o celular viria com um acessório de presente, que seria esse headphone, e eu fiquei muito empolgado, porque estamos acostumados com isso aqui, gente, né? Um headphone com fio e aquela bagunça, ou então um headphone assim, Bluetooth, legalzinho, mas ainda continua um fio aqui atrapalhando a gente, continua um fio aqui no nosso caminho, né? Certo? E esse headphone tem um negócio muito legal, porque não tem o fio, eles são independentes, né? E pensando nisso eu falei, vou comprar, né? Isso vai ser muito legal. Eu curto muito fazer caminhada, correr, subir a montanha, ouvindo música, ouvindo podcast e sempre com headphone Bluetooth, né? Então, falei, vai ser muito interessante para mim adquirir isso aqui. E durante esse um mês, bom, primeira coisa boa. O headphone é lindo. A caixinha dele é uma coisa encantadora, certo? Né? Quando você coloca eles aqui, você os fecha a tampinha, eles acendem a luz dizendo que está carregando. Quando termina de carregar, ela fica azul escuro, um tom de azul escuro, certo? A caixinha também tem uma luz aqui para ela, onde ela também, quando você está andando por aí, você pode pôr o headphone aqui e ele vai carregar. Então ela tem uma bateriazinha que daria mais ou menos 3 cargas nele, no aparelho, certo? Então o aparelho é fantástico, assim, né? O design dele é muito lindo. Funciona, é perfeito no ouvido, eu já corri, andei de bicicleta, andei de moto, peguei chuva com ele, é perfeito, não cai do ouvido, não fica incomodando assim, você não anda com ele com medo, vai estar muito grande, parece assim grande, mas não, ele encaixa perfeitamente e funciona perfeitamente também, conectado com o aparelho, né, da Samsung. Vou tentar aqui o emparelhamento para vocês verem. Vou desligar o Bluetooth, aí vou ligar. Aí aparece a tela, né, dos meus dispositivos. Vou falar para ele procurar o Gear. Ele está se conectando. E olha lá, conectou. É louco porque ele já fala que o direito está na minha mão, né, porque eu estou conectando com ele. O esquerdo ele não acha, porque está lá dentro carregando. Então é perfeito o controle. Eu tenho controle de volume deles, exercício, tem a configuração deles, onde eu posso falar sobre notificações, o idioma que eu quero que ele fale comigo, né? Tá vendo? Idioma português do Brasil, Nihongo aqui no Nihon, inglês, alemão, francês, italiano, coreano, chinês, cantonês, né? Que mais? Turco e Netherlands, como é que é? Noruega? Não lembro agora. Bom, tem uma quantidade legal de idiomas e de configurações para você fazer, então os dois casam perfeitamente, certo? É muito bom, muito prático, pôs no ouvido, já está também conectado no celular, você já pode ouvir música, atender esse celular. Essa parte aqui do aparelho, ela é uma parte que é um touch, então 2 toques, ele pula a música, 1 toque ele pausa, certo? Você desliza para cima, ele sobe o volume, você desliza para baixo, ele abaixa o volume. Então é bem legal, entendeu? Então essa é a parte legal, né? Agora a parte ruim, que eu vou falar para você,
Se eu, hoje, conhecendo esse aparelho, tivesse, sei lá, no Brasil ele custa, eu vi no site da Samsung agora, R$ 1.399, né? Se eu tivesse esse dinheiro, aqui no Japão eu creio que ele esteja em torno de 26 mil ienes, em torno disso, né? Então, se eu tivesse essa grana, eu não compraria. Não investiria essa grana nele. Por quê? Por vários motivos, certo? A Samsung teve o conceito. O conceito foi perfeito, o conceito foi demais, foi legal. Como vocês viram, é um aparelho encantador, sedutor, atraente. Mas, olha lá, eu vou colocar, fecho, tá carregando. Meu, muito legal, certo? Mas na execução do produto, ela pisou na bola, entendeu? Então, uma dica, Samsung, não basta você pegar o headphone e tirar o fio. Não basta só você chegar aqui e fazer isso, ó. Não basta. Entendeu? Não adianta nada eu ter isso aqui só na minha mão. Por quê? Porque, na verdade, ele é isso. Tá vendo? Isso aqui também é bonito. Ficou legal, ó. Né? Certo? Só que vamos conversar. Por quê? Primeiro, a bateria dele dura conectado Bluetooth. Bluetooth, liguei o Bluetooth e conectei. Emparelhei com o meu S7. 1h30. 90 minutos. 90 minutos, eu chego na metade do caminho da montanha, já deu 90 minutos. E aí, o que eu faço, Samsung? Coloca na caixinha e põe para carregar. Legal. E aí, quanto tempo eu vou ficar com ele aqui dentro para ele pegar uma carga e eu voltar a usá-lo? 30 minutos, 40 minutos? Meu, eu tô passeando. Vou o quê? Parar, sentar numa pedra, ficar olhando os passarinhos? É complicado, Samsung. Então o conceito é legal, a execução foi uma merda. Certo? E, né? Então por isso esse é o motivo 1. A bateria não segura mais do que 1h30. Desliga o Bluetooth, ele tem 4 GB de armazenamento e enche de música e toca. Beleza, Samsung? Eu escuto podcast. Coloquei podcast, vamos supor, do Jovem Nerd. Tem podcast Jovem Nerd que dura 2 horas. Eu tô ouvindo podcast legal, maroto, certo? Aí de repente alguém falou comigo, eu dei pause. Quando eu volto, ele volta no lugar? Não, ele começa do zero. Então, acaba escutando a sessão de e-mails do podcast 50 vezes. Se alguém parar para me perguntar alguma coisa, ou se eu precisar tocar o meu telefone, precisar parar para atender o telefone. A hora que eu voltar o play nele sem estar sincronizado, sem emparelhar, porque sem emparelhar ele dura 3 horas a bateria. Emparelhado 1h30. Sem emparelhar, 3 horas. 3 horas, legal. Mas assim, eu quero poder ouvir as coisas nele com um mínimo de inteligência. Você vive num mundo de tecnologia hoje em dia em que se escuta não somente músicas nesse aparelho. Se escuta podcast, certo? Se coloca aqui, por exemplo, se eu colocar um e-book, como chama, aqueles audiolivros, ele vai ficar voltando toda hora pro início. Isso é complicado. Bom, mas legal, né? Então a bateria é um chute no saco, certo? Muito forte. Outra coisa que a Samsung pisou na bola legal, o carregamento. Às vezes você carrega ele, muitas vezes você carrega ele, e os 2 LEDzinhos aqui mudam de cor para azul escuro, você põe no ouvido e aí tá andando, ou no caso eu só estou usando ele aqui dentro de casa, né? Para uma atividade pequena, vou, sei lá, lavar roupa, estender roupa, vou usar ele. Aí estou fazendo isso, o que acontece? O bagulhinho do lado direito, do lado esquerdo para de funcionar. Por quê? Porque ele não recebeu a carga completa. Então o sistema de carga dele é um sistema assim, se ele estiver mal encaixado, não vai carregar legal, certo? E eu vi alguns aparelhos igual esse, que está sendo comercializado por aí, que está começando a entrar em comercialização, que tem um sistema de magnético. Então você coloca, ele se encaixa lá dentro e de uma forma magnética. Então pode ver aqui, ó, só de eu apertar e soltar,
ele liga e ele para de carregar. Então, um pouquinho que ele tiver mal encaixado, ele não vai carregar direito. Então, muitas vezes eu estou usando ele, vou pegar um trem, vou andar, eu sei que eu vou só fazer uma viagem de 1 hora de trem, então beleza, eu vou ouvindo música ou emparelhado com o celular 1 hora e na volta eu venho dormindo, não tem problema, certo? Mas aí um lado para de tocar primeiro. Isso é complicado, tá? Então, outra coisa que é bastante complicado é quando a gente está andando com velocidade, bicicleta ou moto, mesmo com o celular no bolso, né? No bolso da calça ou da mochila, e ele perde o emparelhamento muito fácil, ou então ele se confunde no emparelhamento e começa a tocar a voz falando aqui e uma segunda voz falando aqui, que é o tipo, dá um delay do sincronismo e fica uma bagunça na tua cabeça, sabe? Então assim, talvez um firmware novo vai arrumar tudo isso, né? Mas eu não comprei isso esperando um firmware novo, eu comprei isso querendo uma coisa legal, certo? Né? Eu comprei pensando que era um pacote interessante, mas não é. Então assim, muitas pessoas perguntaram, vale a pena comprar? O som é bom? O som é bom. Não diferencia nada do meu Plantronic, que é o que eu uso, né? Vocês viram quando eu vou emparelhar, aparece, você vai emparelhar com o IconX ou com o Plantronic. Eu só tenho usado o Plantronic. Perfeito, dura 6 horas a bateria, show de bola, né? Não perde o sincronismo das vozes, está todo mundo falando perfeitamente, mas continua com o fiozinho, né? Então, pessoas me perguntam, eu devo comprar esse aparelho? Olha, cara, você tem dinheiro? Compra, né? Tá vendendo, mas se você quer investir com seriedade, não vale a pena. Não vale a pena. Isso aqui já faz 2 semanas que está encostado ali na minha mesa. Eu não vou usar, entendeu? Eu não faço nada hoje em dia que eu vá lá fora e fique 90 minutos e volte para casa, sabe? Então, eu preciso de bateria nesse aparelho. Eu preciso também de uma qualidade de sincronismo melhor entre os dois headsets, tá? Então, de novo, o conceito é perfeito, o conceito é fantástico, a execução foi uma droga. O produto final é bonito, mas bonitinho por fora, mas burrinho por dentro. Então, sendo sincero, esse é o review que eu tenho para falar depois de um mês. Nesse um mês, eu usei umas 2 semanas e meia e abandonei, porque não tenho condições, né? Não tem condições. Beleza? E aí agora, próximo vídeo eu vou tentar sentar aqui e fazer um review desse aparelho, né? Que agora é o único aparelho da Samsung que não explode, top de linha, é o S7, né? S7 Edge, porque o Note 7 a Samsung já abandonou, já parou de fabricar. E no final do mês, quando a Apple lançar o headphone dela, Bluetooth, que deve dar um show nesse aqui, espero que a Apple consiga fazer algo melhor, senão eu vou meter o pau aqui também. Vou comprar esse headphone Bluetooth, uma porque meu filho quer e ele tá louco perguntando toda hora, para ligar no iPhone 7 dele, e vou fazer o review também dos dois junto, assim como eu fiz com esses dois agora, mostrando o setup e tudo, né? E vamos brincar com o negócio. Espero que o da Apple funcione. E agora eu espero que o mercado lance headphones assim. Vale a pena, pessoal. Vamos torcer, vamos pedir para as empresas headphones assim, ó, que você não tenha o incômodo desse fio aqui grudado no teu pescoço num dia de sol, de suor, certo? É muito legal, né? Vamos torcer para alguma empresa faça alguma coisa séria e nos entregue um produto sério, certo? Porque o nosso dinheiro é ganho de forma séria. Então é isso aí, galera. Valeu mesmo pelo apoio que vocês têm dado no canal, tá bom? Deixa eu até pôr aqui, Steve Jobs, dá um chute nessa porcaria. Que eu acho que o Steve Jobs, acho que ele faria isso. Ele colocaria isso aqui na frente dele e falaria, isso aqui não presta. Ok? Abraço a todos aí, um beijão, galera.